Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Ferreira. Então, Bastidores na Indústria, toda terça e quinta, com o objetivo de transformar, né, de ensinar você a se tornar um gestor reconhecido, daqueles difíceis de ser ignorado mesmo. Graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas, né, que foram fazer uma jornada acadêmica depois de muito tempo já sendo gestores, porque sentiram de fato a necessidade, que é interessante, é importante, principalmente para fazer vários outros cursos, mas já eram exímios supervisores, exímios gestores, porque dominavam a prática. Lógico, dominavam tantas outras coisas que é necessário para você ser um gestor, mas hoje a gente está focado aqui no primeiro passo, né? E aí isso é um diferencial muito grande para essas pessoas, que é o conhecimento de chão de fábrica, o conhecimento ali de como funciona a dinâmica do processo, as máquinas, os tipos de defeito que podem acontecer. Então, isso é ouro quando a gente está no processo produtivo. Então, se você tem essa oportunidade, com certeza é uma oportunidade que você não pode perder de jeito nenhum. Quer ver? Teve uma vez que a gente estava com um funcionário, né, muito dedicado, trabalhando na operação, operador de produção, e a gente não tinha oportunidade para essa pessoa. E uma pessoa que começou a buscar formação, buscar desenvolver trabalhos dentro da fábrica, tudo que você perguntava para essa pessoa sobre o processo produtivo que ela executava, estava sempre na ponta da língua, e isso foi alguns anos, né? Ele saiu da fábrica, saiu da empresa, ficou um tempo fora, e aí surgiu uma oportunidade de voltar. O que vocês imaginam que aconteceu? Ele voltou para a empresa, voltou num cargo acima do que ele saiu, e já está num momento de preparação para ser gestor. E eu tenho certeza que ele vai assim dar um resultado fantástico, porque ele já domina o processo produtivo. Ele já está se dedicando a aprender as outras coisas, né, os outros passos, mas esse passo ele já está bem na frente. E aí você pode perguntar assim, Aline, mas eu estou começando agora na fábrica, né? Não tenho assim tanta habilidade. Comece a fazer aquilo que de fato é possível dentro da sua rotina. Né? Então, se você já trabalha no processo produtivo, aproveite esses momentos para você aprender e absorver tudo, né? Conversa com o operador, conversa com seus superiores, tudo isso é formas de você buscar esse conhecimento, observar, né? Ficar ali no processo produtivo, observando mesmo como as coisas acontecem, né? Por que elas acontecem, tudo isso são formas que você pode trazer. Qual que é o jeito errado, né, gente? Porque a gente, às vezes, vai tentar fazer alguma coisa e faz achando que é um jeito certo, mas de verdade, ou né, sem até saber, a gente faz do jeito errado. É achar que só ir lá na fábrica, conhecia, eu sei que aquela máquina ali faz isso, aquela outra máquina ali faz aquilo, aquela ali faz aquilo outro, e pronto, conheci o processo. Gente, isso é muito superficial. Ninguém consegue conhecer um processo a fundo só sabendo o que cada máquina faz. Isso é básico, saber o que cada máquina faz, eu faço uma visita numa fábrica e conheço. Né? O diferencial, aquilo que realmente traz o resultado, é você entender o porquê de cada etapa do processo, como elas acontecem, que detalhes não podem escapar entre uma etapa de processo e outra. E aí a gente vai, né, com todos os detalhes que você possa observar. Fotografa, filma, fica ali olhando, né? Isso são maneiras que você pode ter para observar o processo produtivo acontecendo. É igual casamento, né? Casamento, você fala assim, eu vi a pessoa, beleza, tudo muito lindo. Mas os problemas vêm, as consequências vêm, né? Os desafios vêm depois que você convive. Então, convive com o processo produtivo. Né? Tenha um casamento, uma convivência diária com o processo produtivo para que você possa, de fato, conhecer. Né? Quem não convive, não conhece. Eu já dizia minha avó, você tem que comer um saco de sal junto com a pessoa para você conhecer. Então, lá no processo produtivo, gaste tempo mesmo para você conhecer tudo que tem lá para você conhecer. E esse gastar tempo é observando, estudando o processo produtivo, porque eu tenho certeza que você vai descobrir coisas que eu tenho certeza que nunca passaram pela sua cabeça. Né? E aí, uma outra, né, o jeito errado que a gente, às vezes, acaba cometendo, algum erro que a gente acaba cometendo, é subestimar o poder do conhecimento. Né? Achar que, não, eu tenho lá o fulano, o operador que sabe fazer isso, eu tenho lá o ciclano que também sabe fazer, então tá tudo certo. Eu vou, deixa que eles sabem como fazer, e se eu precisar de alguma coisa, eu pergunto para eles. Se essas pessoas vão embora? Você é o gestor. Né? Você é o responsável pela fábrica, você é o responsável pelo resultado. Né? Como que você quer ser um gestor reconhecido se você não domina? Você não precisa aprender a operar a máquina, né? Não estou falando disso.
mas você precisa, de fato, saber como as coisas funcionam, ter realmente a forma certa de poder entender aquele processo e saber delegar cada uma das etapas, corrigir quando for necessário, mas esse é um jeito errado, né? E o jeito certo? Bom, gente, o jeito certo é você, né, como eu disse, gastar seu tempo mesmo observando. A gente costuma falar, né, ir ao Gemba para poder, opa, quase engasguei, para poder entender como as coisas funcionam, então olhar mesmo. Eu tive um estagiário que falou assim, poxa, Aline, mas eu vou ficar aqui olhando, né? Eles ficavam muito incomodados, porque no começo de um estágio, eu sempre faço isso. Para mim, para uma pessoa começar minimamente a fazer um projeto de estágio dentro de uma fábrica, ela precisa saber minimamente o que está acontecendo, né? O que é o processo produtivo. E aí, lá no cronograma, eu colocava assim: 2 semanas, conhecer o processo produtivo. A pessoa passava meia hora na fábrica, pronto, conheci tudo. Eu falei, não, você não conheceu, não. E aí a gente começava a fazer algumas perguntas para ver se a pessoa de fato tinha conhecimento, ela entender que o conhecimento que eu queria que ela tivesse não tinha nada a ver com saber as etapas do processo, né, o passo a passo. Né, não tem nada disso. Então, é gastar esse tempo mesmo. Então, eu colocava 2 semanas lá o analista ou o estagiário para poder fazer observação de processo produtivo, assim, mas eu vou ficar aqui olhando? É, e aí, com o tempo, a gente ia educando essa pessoa, né? A olhar, mas com um olhar crítico, do jeito certo, e não simplesmente ficar lá parado com uma pastinha na mão, vendo as coisas acontecerem, né? Aquela dinâmica doida da fábrica acontecer e ela lá igual um dois de pau no meio da fábrica sem fazer nada. Não é assim também, né, gente? Tem um jeito certo de você ir para campo para entender como o processo acontece. E esse jeito é fazendo perguntas, né? Então, se você está no processo produtivo observando uma etapa, converse com o operador, sem atrapalhar, claro, né? Converse com o operador. Poxa, como é que isso aqui acontece? Quais são os principais problemas? O que se repete aqui? Quais são os problemas que vão se repetindo? Alguém anota isso, né? Começa a investigar se existe aí alguma anotação. Então, tudo isso é uma forma correta de você ir lá analisar o processo produtivo, aprender o processo produtivo, né? E se você não estiver usando o seu conhecimento acadêmico, né, para quem aí é formado nas engenharias, por exemplo, administração, se você não estiver usando o seu conhecimento técnico para poder linkar uma coisa com a outra, ou seja, né, se você não está usando aquilo que você está aprendendo na faculdade, aquilo que você aprendeu na faculdade, relacionando isso com o que você de fato vive na prática, você está perdendo uma oportunidade assim única, porque enquanto você está no processo avaliando as coisas, vendo as coisas acontecer, gente, é nesse momento que você, poxa, aquilo que eu estudei sobre tal coisa, né, um engenheiro de produção, aquilo que eu estudei sobre fluxo de produção é aqui que está acontecendo. Ó. Esse erro está acontecendo porque tem um problema no fluxo de produção. Então, você começa a encaixar as coisas, não ficar tão vago, né? Quanto você estudar e ver nos livros e tudo mais. Então, essa conexão é muito importante. Então, quem consegue fazer essa conexão daquilo que aprendeu na faculdade com o que está vendo na prática lá na fábrica, gente, não tenho dúvida de que o futuro é garantido de ser um gestor muito bem sucedido, um gestor que realmente sabe resolver os problemas e se destacar, né, pelo resultado que entrega, pela forma que entrega esse resultado, pela forma com que educa ali seus liderados. Então, sem dúvida nenhuma, gente, conhecimento é o poder. Né? Então, se você ainda não faz essa prática, não tem essa prática, né, de observar o processo produtivo acontecendo, separe um tempinho da sua rotina, converse com o seu gestor, mostre para ele, né? Pode falar com ele para assistir a live, convida ele aqui para assistir a live, vou deixar gravado. Assim, olha, eu aprendi que o primeiro passo para a gente ser um bom gestor precisa ser ter um conhecimento de chão de fábrica mesmo, de processo produtivo, de vida real na indústria, né? Então, você precisa separar aqui alguns minutos do dia, algumas horas da semana, para eu poder aprender e poder reverter isso em resultado. Eu não tenho dúvida, gente. Qualquer gestor que você vai conversar, eu falo por mim, que já fui gestora, né? Hoje eu trabalho mais com consultoria, mas né, na minha época de gestora, eu tenho certeza que se alguém chegasse para falar isso comigo, eu não tenho dúvida que a gente ia conseguir remanejar e separar um tempo para essa pessoa se dedicar. Então, invista na sua carreira. Invista em formas de você se preparar para ser um gestor reconhecido dentro da indústria. E uma dessas maneiras, um desses passos, sem dúvida, é investir no seu conhecimento.